cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho, deixa abaixo aí seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos, nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre de 2021 da classe de adultos, com o seguinte tema: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desse primeiro trimestre é o pastor Ezequiel Soares. Nós vamos continuar estudando, sobre a lição 3, o batismo no Espírito Santo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo, amém? A introdução fala o seguinte: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exteriormente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é uma busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Ponto central: o batismo no Espírito é uma verdade revelada nas Escrituras. Então, nós vemos aqui que o batismo no Espírito Santo é uma busca, constante em oração, Então, essa promessa é para todos os crentes, amém? O primeiro ponto fala o seguinte: o que significa batismo no Espírito? Perguntando. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. O fenômeno do Pentecostes. João Batista nos cita que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito é identificado como receber do poder do alto e a promessa do Pai. Queridos amados irmãos, nós vemos aqui que o Senhor falou para você ficar em Jerusalém, aqui que do alto sejais revestido de poder, Então, Jesus foi até assunto ao Pai, E nós vemos que o seu discípulo já tinha o Espírito Santo, Então, ali na descida do dia do Pentecostes, ele foi derramamento do Espírito Santo e também, foi revestido de poder, E nós vemos aqui que fala: os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Chegamos à conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. E isso reforça a ideia de que cheio do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes, no Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Primeiro ponto, subtópico 2. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu do Espírito, nasceu do novo. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Vamos ler aqui João 3. João 3, 5 e 8, fala o seguinte, versos 5 a 8. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te havia de ter dito, necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nós vemos aqui que Jesus instruiu Nicodemos, acerca do novo nascimento, E nós vemos que Nicodemos perguntando, como que eu posso como que eu posso ser nascendo de novo, sendo velho, Como que eu posso se tornar, no ventre da minha mãe, nascer novamente, E nós vemos que Jesus respondeu para ele que aquele, se não nascer da água nem do Espírito, não pode ver o reino de Deus, Então, queridos, o Espírito Santo não é a salvação, Ele, queridos, é um revestimento de poder para o crente capacitado, para fazer o trabalho do Senhor, tanto na evangelização, tanto na casa do Senhor, em todas as áreas, também espirituais, Aqui fala: essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Vamos ler aqui 1 Coríntios
capítulo 3, verso 16. Fala o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, queridos, nós, quando nós aceitamos a Jesus, né? Todos nós, antes de aceitarmos a Jesus, perdão, antes de aceitarmos Jesus, nós temos, né, o espírito humano, né? O que é espírito humano? Vamos ler aqui em Gênesis 2:7, fala o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós vemos que o homem, né, era um boneco, ele estava ali sem mover, né? E nós vemos que o Senhor soprou nas suas narinas, né, o fôlego da vida, né? Formou primeiro o homem, que é Adão, né? E nós vemos que todo ser humano tem o espírito humano, né? Então o homem é possuído por três partes, né? Espírito, humano, alma e corpo. Então o homem é tricotômico, né? E nós vemos, queridos, que o homem, né, quando ele aceita Jesus, né, o Espírito Santo habita na vida dele, né? Então, nós vemos aqui que todos nós temos, né, o espírito humano, mas quando nós deixamos o pecado, né, nós temos uma nova vida, né? E nós vemos que também nós somos a morada do Espírito Santo, né? Então, queridos, a conversão é quando a pessoa aceita Jesus, né, larga o pecado, né, se arrepende, né, e tem uma vida santificada, né? O batismo, ele é uma capacitação, né, para o crente, né, fazer a obra de Deus. Então, são duas bênçãos distintas, né? Então, né, é o batismo no Espírito Santo e o outro, né, é a salvação, né? Então, aqui fala, quem não tem o Espírito Santo não é o cristão, né? Então, todo cristão tem o Espírito Santo, né? Então, o batismo, queridos, ele é um revestimento, né? Um renovo a mais, né, para o cristão, né? Aqui fala, sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna, o Espírito mesmo, antes do dia Pentecoste. Todos presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes, e isso afirma a nossa doutrina pentecostal, de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta à conversão. Conceito teológico: ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto, diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e a edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre junto à regeneração. Então, nós vemos que o batismo no Espírito Santo, né, ele é um revestimento. Então, o batismo também é uma imersão, significa uma imersão, né? Então, nós vemos que é uma experiência junto com a regeneração, né, com uma nova vida, né? Aqui fala, síntese do tópico 1. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz a respeito da capacitação do crente para pregar o evangelho e edificar a igreja. Então, aqui fala, o segundo ponto, o propósito do batismo no Espírito, considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação. E ambas experiências são coisas distintas, mas a verdade pentecostal, fundamentada de maneira robusda no Novo Testamento, então é necessário saber que é a propósito deste batismo. Finalidade, o propósito central, a capacitação do Espírito para o serviço divino como o poder de uma vida santa, serviço eficaz, pureza e santificação simbolizada pelas línguas de fogo. O revestimento pelo poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo. A proclamação, o testemunho. Então, nós vemos aqui, queridos, que todo cristão deve ser batizado no Espírito Santo, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler aqui. Capítulo 1, verso 8, fala o seguinte:
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até o confim da terra. Então, em Jerusalém, primeiro em nosso lar, né? Em Judéia e Samaria, até os confins, então, ao mundo inteiro, né? Os 4 cantos da terra. Então, nós vemos, queridos, que o cristão precisa ter o Espírito Santo, né? Para, né, ser capacitado, né, para a proclamação, né, do Evangelho, né? E o testemunho também de Cristo, né? Segundo ponto, subtópico 2, a capacitação do Espírito, do conhecimento da maioria, que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou ser cheio do Espírito, refere ao batismo no Espírito Santo. Pode lançar a luz sobre o propósito dessa promessa. Então, nós vemos aqui que o batismo ele é uma imersão, né? É ser mergulhado, né? Nós vemos como nós somos batizados nas águas, né? Nós vemos que ali, né? Você é sepultado, né? Os pecados, né? E quando você entra naquela água, você é mergulhado, né? Você tem uma nova vida em águas, né? Então, agora, quando no Espírito, você é mergulhado, né? Através, né? Do Espírito Santo, né? Então, aqui fala que o batismo no Espírito Santo, né? É o derramar do Espírito Santo, né? Então, todo cristão, né, que não é batizado ainda deve buscar, né, esse maravilhoso, né, poder, né? Aqui fala sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação. Isso é a revelação dos mistérios de Deus. Então, queridos, Deus nos deu, né, essas duas bênçãos distintas, né? Tanto a salvação, né, como o batismo no Espírito Santo, né? Aqui fala, o propósito central do batismo no Espírito é a capacitação espiritual para o serviço divino. Então, queridos, o Espírito Santo, né, ele é capacitação para o crente, né, realizar a obra de Deus, né? O terceiro ponto fala o seguinte, o recebimento e evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser todas as pessoas que se converterem ao Senhor. Jesus em todos os lugares, em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. As outras línguas, a glossolalia, são inteligências e evidências externas, física, inicialmente o batismo no Espírito Santo. Então, queridos, o batismo no Espírito Santo deve ser buscado, né? Aqui, que a palavra, né, grega, né, glossolia, né? E aqui fala, mas não é só disso. Note na declaração da Assembleia de Deus, acrescente mais somente a evidência inicial, pois a evidência continua da presença pessoal do Espírito como fruto do Espírito. Vamos ler aqui Gálatas 5:22. É só um momento, queridos. Gálatas 5:22.
Fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, querido, todos é o fruto do Espírito Santo, né? A caridade, o amor, né? O gozo, a longanimidade, né? Você esperar, né? Ter esperança, né? Ter paciência, né? A benignidade, a bondade, né? A fé. O cristão deve ter fé, né? O espírito também de mansidão, né? Então, esses todos são frutos do Espírito Santo. Função das línguas, elas sinalizam a presença do Espírito, o dom de línguas, pelos que vê nos capítulos 12 a 14, 1 Coríntios, é associada à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo descreve como língua do Espírito, por meio das que conversamos com Deus em mistério, por meio delas oramos. Então, queridos, a função das línguas, né, aqui fala, né, que é uma comunicação que você tem com Deus, né? Nós sabemos que quando a pessoa fala em línguas, nós não entendemos, né? Então, quando a pessoa está revestida de poder, né? Falando em outras línguas, né? Quando tem o tradutor, né? Aí, né? O tradutor traduz aquela língua, né? Então, nós vemos que a tradução das línguas é pessoal, né? A oração, né? Aqui fala, terceiro ponto, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é pro toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras. Então, queridos, o batismo do Espírito Santo é para todos os crentes, né? O revestimento de poder é para todos, né? Aqui em Joel 2:28, né? Fala sobre a promessa que é para todos os crentes, né? Aqui fala, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito, dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, como a descida do Espírito Santo somente ao falar em outras línguas. Veio para ficar, ele se repete, mas em outros 2, um som como de um vento impetuoso. Línguas repartidas como de fogo, ocorreram uma só vez, elas se repetem nunca mais. Então, querido, nós vemos que o Espírito Santo, ele continua atuando em nossas vidas, né? Mas que nós devemos buscar, né, esse revestimento, né? Esse maravilhoso poder, né? Então, aqui fala, o batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e sua evidência são as línguas, né? Então, a conclusão fala o seguinte, o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema desta lição é que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência. O sinal físico e visível, inicial do recebimento é o falar em línguas. Então, queridos, o cristão deve buscar, né? Aqui fala, deve-se, né? Ser obediente, né? Ter fé, né? Para que, né? Possa cumprir, né? Aqui fala o recebimento, né? Da promessa, né? Amém? Então é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Estarei orando para todos vocês. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença. Te agradecemos, Pai, por esse estudo maravilhoso, Pai, de aprender a Tua palavra. Abençoa cada um, Pai, que assiste neste vídeo, possa sentir a Tua presença, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos cada vez mais sentir a Tua presença e o Teu Espírito Santo na nossa vida, Pai. Aleluias, meu Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Te agradeço nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Então, se você gostou, deixa aí seu joinha, amém?